dia, sou o missionário Sérgio Roberto. Sobre de Pedro, eu edificarei minha igreja. Essa igreja vai ter um só evangelho, uma só forma de culto, um só altar. Evangelistas são Marcos, São Mateus, São Lucas. Aí, se você for ver o evangelho, se você for ler o evangelho, você vai ver a unidade dos apóstolos, a integridade do evangelho. Essa integridade tem que ser mantida. A pregação oral pelos apóstolos e depois escrito, confiado, guardado pela igreja. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Olha só. A forma da pregação do apóstolo Paulo. É que a gente não vê hoje em dia. Hoje a gente vemos vários Jesus diferentes. A Universal prega um Jesus, a Assembleia prega outro Jesus, a Internacional da Graça prega outro Jesus e por aí vai. Não é essa integridade que o apóstolo Paulo está falando. É outro Jesus, é outro evangelho. O evangelho sem o pastoreio, o evangelho sem o magistério, o evangelho sem a mãe da igreja, os apóstolos reunidos ali, junto com Maria, esperando um paráclito para a igreja se tornar pública, dos apóstolos 1,14. As apóstolos desceu o Espírito Santo, ali tinha pessoas de várias nações, entendiam a sua própria índole materna para não ter essas diversas de evangelho. Outras formas de culto, não. Outras interpretação, não. É só uma só. Olha só que interessante, ó. 1 Coríntios 1 e 2. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, olha só, que tendes acolhido, no qual está firme, ó. Por ele serei salvo, se conservar como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé, ó. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Manter a conservidade, conservar o evangelho de acordo como eu preguei. Senão, terei abraçado a fé em vão. Por quê? Esse evangelho só tem na igreja. Essa unidade, esse evangelho, esse ensino que o apóstolo Paulo está falando. Por ele serei salvo. Ó, o verdadeiro evangelho você vai ser salvo, porque o verdadeiro evangelho vai te levar para a verdadeira igreja, que Atos Apóstolos 2,47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, juntava outros que estavam no caminho da salvação. Que é pregado por essa igreja mística. Em Gálatas ali, em Gálatas 1, 6, olha só. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Se é um evangelho diferente, já não está mantendo uma integridade. É fundamento de homens, é igreja de homens. O que o Martinho Lutero fez lá em 1716 séculos atrás, surgiu a igreja protestante, a primeira igreja protestante, já está fora, já não está mantendo a integridade que os apóstolos pregou e anunciou. Principalmente o apóstolo Paulo. Ali Pedro, Atos Apóstolos 2, 1, 14, ali Pedro converteu mais de 3 mil almas, um verdadeiro evangelho, que vai te conduzir para o caminho da salvação, para a verdadeira igreja. Agora, o apóstolo Paulo falando que estão pessoas pregando um evangelho diferente, ao contrário que a gente pregou. Se você for meditar aqui mais, ó, 7, ó, Gálatas 1,7, de fato não há dois evangelhos, apenas pessoa que semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. 2 Coríntios 11,4, quieto, João, porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou sentado de receber outro espírito diferente do que a vez abraça recebido, outro mais diverso do que a vez abraçado de boamente, aceitai.
É sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, é a igreja ali, o Espírito Santo desce, essa igreja se torna pública, em Mateus 28, 19, 20, o Espírito Santo assiste essa igreja, em Atos Apóstolos 2, 47, ali o caminho da salvação, juntava outros para o caminho da salvação, que é essa igreja mística, que vai pregar o verdadeiro evangelho. Essa igreja que o apóstolo Paulo perseguiu, por isso que ele é o menor apóstolo de todos, porque eu persegui essa igreja. Agora eu prego mantendo a integridade que os apóstolos pregou, que vem ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus 10, Lucas 6 e Marcos 3. Quem Cristo enviou. Que interessante. E ainda, ele fala aqui, ó. 1 Coríntios 11, 1. Tornais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é uma característica também de manter a integridade do Evangelho. Os verdadeiros imitadores de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais a minha instrução, tais como vos transmiti. Olha só. Ali, em Corinto, a comunidade de Corinto imitava o apóstolo Paulo. O apóstolo falou, seja meu imitador, como sou imitador do mestre. Ali, em Coríntios, todo mundo imitava e mantinha o quê? A integridade intacta da transmissão que foi anunciada pelo apóstolo Paulo. Que Pedro pregava, o apóstolo Paulo pregava. Que o apóstolo Paulo pregava, Santo Estevão ali foi martirizado. Porque é um evangelho, é uma unidade, não é outro espírito. Não é vários Jesus diferentes. Não é um evangelho diferente. A pessoa se aparta desse ministério e vai pregar outro Jesus. Um Jesus do meu agrado. Um Jesus light. Um Jesus ao contrário do ensinamento dos apóstolos. Que interessante. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1, 10, ó. A integridade, manter a unidade, ó. Roga, e Filipenses 2:2 também fala disso, ó. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento, ó. Entre vós, em pleno acordo, que não haja entre vós divisão, porque vocês estão fazendo divisões protestantes. A Bíblia proíbe divisão. A Bíblia proíbe outro Jesus, outro evangelho. Olha só. Outra divisão. Viver em boa harmonia, mesmo espírito, mesmo sentimento. A Bíblia proíbe divisão. Se você for aí, em cada esquina tem uma igreja. Esquina Assembleia. Se andou mais um pouquinho, tem outra igreja, a Mundial. Se você andou um pouquinho mais, tem outra, a Plenitude. Se você andou mais um pouquinho, tem a Universal. Se você andou um pouquinho, tem os Testemunhos de Jeová lá nas praças. A Bíblia está proibindo divisão. A Bíblia está mostrando o verdadeiro evangelho que foi anunciado, mantenha a integridade para você chegar até a salvação. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia está falando de várias verdades? Uma só verdade. Um só evangelho. Coríntios 1 e 2. Eu vos lembro, irmão, em o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firme, ó. Essas igrejas que eu citei, tá firme nesse evangelho? Ensinado pela igreja? Pelos membros da igreja? Pelas colunas da igreja? Galatão 1, 19, 9. Por ele serei salvo, se eu conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Agora raciocina. A Mundial está nessa integridade? Nessa unidade? Nesse ensinamento? Não. Assembleia Universal, Mundial, a Plenitude Triangular, a Restauração, os Sebreianos, Luteranos, os Calvinistas. Está nesse ensinamento? Não, você apartou. Está fora da verdade. É sobre ti, Pedro,
eu edificarei a minha igreja. Atos após 2 desce o Espírito Santo, essa igreja se torna pública. A primeira pregação foi de Pedro, o primeiro batismo foi de Pedro, a primeira cura, milagres e prodígio foi de Pedro. E juntava outros, Atos após 2,47 e Atos após 2,42, precisava na doutrina dos apóstolos, ensinamento dos apóstolos, Efésios 2,20, o fundamento dos apóstolos, um só batismo, uma só fé, Efésios 4,5, e a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3,10, isso de todas as coisas, Efésios 1,22. Nessa igreja, que vai manter a integridade, por isso que entra os padres apostólicos, a patrística, para mostrar. Como os sucessores dos apóstolos, manter a integridade, manter a unidade. Interessante. Para você viver essa realidade. Porque essa igreja ela tem acesso de ligar e desligar por causa do pastor universal. Uma só unidade. Por isso que tinha pessoas de várias nações ali, entendia com sua própria língua materna. Para não ter essa divisão. Para ter essa integridade do evangelho. Uma só mensagem. Uma só pregação. Um só Jesus. Um só pastoreio. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Infelizmente, cara. Infelizmente. Tá na Bíblia. Sim, tá na Bíblia. Vai te levar, vai te mostrar o caminho da salvação. Com interpretação do magistério. Que a Bíblia proíbe a interpretação pessoal da Escritura. Segundo Pedro 1,20. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.